Esta série contém descrições de abuso e violência sexual. Pode não ser adequado a todos. 2010. Ei, aqui! Era 2010, no fim de semana do Grammy. Olha pra cá, por favor. E a gente passou o dia fazendo um ensaio fotográfico com a Cassie. O Puff e a Cassie estavam namorando. Teve uma festa. Tiri, eu te amo! Tiri! E ela estava hospedada no Hotel Beverly Hills. No Hotel Beverly Hills, o quarto tem 2 suítes. Eu adormeci no sofá porque eu não costumo sair. E ele entrou furioso e perguntou onde é que ela tá. Eu meio que acordei de repente, levei um susto. O quê? Quem? De quem você tá falando? E então eles entraram no quarto e fecharam a porta. Só que eu ouvi, foi, se manda daqui, se manda daqui. Ele tava, tipo, furioso. Ele tava sendo Puff. E naquela hora, eu só tava pensando na segurança dela. E então, eu arrumei as coisas dela. Mas assim que ela saiu, eu vi as marcas na Cassie. Ela tinha galos na cabeça, olho machucado, lábio arrebentado. Era pavoroso. A única coisa que eu consegui pensar era que a gente precisava ir para minha casa. A gente tinha que sair dali. Não podíamos chamar a polícia. Não podíamos ir para o hospital. A gente tinha medo do Puff. Sempre tivemos medo dele. Se a gente chamasse a polícia, o que iria acontecer? Ele era uma pessoa muito poderosa no ramo e ele podia fazer coisas que fariam você desaparecer. E muita gente tinha medo dele, até hoje. Então, o que a gente podia fazer? Tínhamos que consertar o que estava acontecendo naquele momento. E é meio assim que a coisa funciona. Então, eu liguei para minha amiga, que é médica, e falei... Você tem que cuidar da Cassie, porque isso não tá certo. Tem que ser testemunha disso, porque a gente não pode ligar pra ninguém. Mas eu senti que isso já tinha acontecido antes, porque ela não parecia muito preocupada com aquilo. A Cassie e eu nunca falamos sobre esse incidente depois. É como um assunto de família. A gente não fala sobre ele. O que eu testemunhei foi em 2010. E então, em 2024, eu vi o vídeo da CNN e aquilo foi como um gatilho para mim. Porque eu não sabia que aquilo vinha acontecendo há tantos anos. – 2023. Hoje, o magnata da música Sean Diddy Combs enfrenta uma série de acusações, incluindo estupro e tráfico sexual. Em um novo processo civil movido por sua parceira de longa data, a cantora Cassie. Agentes do FBI revistaram as casas dele em Los Angeles e Miami. É alvo de uma investigação criminal federal. Agentes do FBI revistaram as casas dele em Los Angeles e Miami. Sean Diddy Combs foi preso depois que um grande júri indiciou o magnata da música. A denúncia da Cassie foi um ponto de virada. Várias novas vítimas estão se apresentando contra Sean Diddy Combs. São alegações muito graves. Estupro, abuso físico e tráfico sexual. Ele sabia bem como se manter no centro das atenções, sem que olhássemos mais profundamente e víssemos quem ele é e o que ele representa. O lance do hip-hop não é só música, é um estilo de vida. Combs construiu um império. É dele a grife Sean John, a vodka Ciroc, e ele também fundou uma rede de TV. Ele não mudou para se adaptar ao mundo. Ele mudou o mundo para se adaptar a ele. E ali estava ele, aquele exemplo brilhante do que ele gosta de chamar de excelência negra. Enquanto isso, tinha toda essa violência e trauma acontecendo ao redor dele. Eu me dei conta de que não era a única. Eu tenho uma história única que ninguém mais tem. E chegou o acerto de contas. Todo mundo exige saber até onde isso foi. O tempo acabou.
A queda de P. Diddy. O poder do Sean Puffy Combs levou a uma das carreiras mais bem-sucedidas da história do pop americano. E também levou a algumas outras coisas que são muito, muito horríveis. Eu conheço o Puffy praticamente desde que comecei a carreira de jornalista e editora. Eu fui a primeira mulher editora-chefe da revista Vibe. Uma das razões para eu compartilhar minha história com todo mundo hoje é porque é meu dever. E também estou fazendo isso por causa da minha posição única na história da música, desde sempre. E esse é o lugar onde eu preciso estar. 1997. Era muito difícil trabalhar na mídia musical sem ter que lidar, ou trabalhar, ou se envolver, ou negociar com Sean Puffy Combs. Era impossível. A primeira vez que eu conversei para valer com ele foi num ensaio fotográfico para a capa da Vibe, e isso foi por volta de setembro de 97. Era para a edição dupla de dezembro e janeiro da revista Vibe. Todo mundo estava nesse ensaio. Um monte de gente da Vibe, um monte de gente do universo Bad Boy. A ideia era pôr 2 asas de anjo no Combs. Depois do ensaio, o Combs queria ver as capas antes de serem publicadas. Era nossa política não mostrar as capas para ninguém antes de serem publicadas. Ele me ligou no meu escritório. E eu falei de novo que não mostrávamos as capas nem divulgávamos as matérias. E disse para ele que eu não faria uma exceção. E ele disse que eu ia parecer morta num porta-malas se eu não mostrasse para ele. Eu disse para ele se desculpar pelo que tinha dito. E ele disse que eu podia esquecer, que ele não ia se desculpar coisa nenhuma. Então falei que ia ligar para o meu advogado. E o meu advogado ligou para ele para dizer que se ele não enviasse um pedido de desculpas por fax, ele ia registrar uma queixa na polícia. E acho que levou de 1h30, 2 horas, e eu recebi o pedido de desculpas por fax. O que eu só fiquei sabendo recentemente, por meio de membros da equipe daquela época, foi que nos dias anteriores, ele tinha ido aos escritórios da revista Vibe com 2 capangas procurando por mim. Para minha segurança e para que as páginas da revista permanecessem intactas, eu fui levada de um escritório para outro até ficar seguro. E eu esperei do lado de fora, parada na esquina, com as provas, as páginas da revista que estavam sendo preparadas para serem impressas. E então o meu editor-chefe desceu, pegou as páginas das minhas mãos e me pôs num táxi para o Brooklyn. Mas a questão é que, sentada aqui agora, eu não tenho nenhuma lembrança de nada disso ter acontecido. Quando a chefe de pesquisa me contou essa história, eu parei e... Sério, eu falei pra ela que eu não me lembrava disso. E ela falou, claro que não, você bloqueou, você estava apavorada. Porque eu não me lembro nem agora. É difícil olhar para trás.
eu continuei trabalhando com ele, continuei sendo cordial com ele, para ser convidada para as festas e para os eventos. Às vezes, é muito difícil não me sentir conivente. Eu queria que as coisas tivessem sido diferentes. Ele é um anjo? É um demônio? É uma pergunta que eu tenho desde que pusemos ele na capa, com as asas. Eu não sabia, mas talvez eu saiba agora. E eu me odeio por isso. Como repórter, eu me identifiquei com a história da Daniel. O que é realmente incomum foi o quanto o P. Diddy foi longe. Ele estava determinado a intimidar ela, e isso aconteceu relativamente cedo na carreira dele. E então, com certeza, o P. Diddy foi ficando cada vez mais descarado. Agora sabemos que havia demônios por trás da cortina, mas ninguém escapa dos seus demônios tão facilmente. Quando eu penso no Puff, eu penso em Nova York. E na realização de um sonho, do nada pro estrelato, história da pobreza pra riqueza. O Diddy nasceu no Harlem, filho da Janice e do Melvin. A mãe do Puff, a Janice, era demais. Ela sabia dançar, sabia se vestir, era esperta, se virava super bem, era ambiciosa e eu penso nela como a rainha dessa energia. Infelizmente, Melvin, o pai dele, faleceu. O Sean não tinha nenhuma lembrança do Melvin, talvez uma ou duas. O Melvin morreu quando ele era criança. O Diddy sempre falou sobre a perda da figura paterna na vida dele e que ele tinha esse desejo de saber quem era o Melvin. Quando Combs fala sobre o pai, dá pra ouvir na voz dele e ver no rosto dele que ele lamenta muito essa perda de não ter tido o pai na vida dele. Eu sempre quis ouvir o som da voz dele. Desde o início, eu sempre tive tragédia ao meu redor. A Janice ficou viúva e teve que se virar sozinha. A Janice falou, a gente vai se mudar para Mount Vernon. É uma área suburbana para onde os negros com algum dinheiro de classe média conseguiam se mudar. Eu conheci o Sean quando eu tinha 6 anos. E ele morava a 13 passos de mim, à distância de uma escada. Eu não tinha irmãos. Foi isso que a gente virou. A primeira impressão dele foi que ele era um garoto diferente. Era um menino vestido como um adulto. Roupas feitas sob medida. E eu não sabia que crianças tão pequenas podiam ser tão descoladas. Quando ele saía, as outras crianças olhavam para ele tipo, o que é isso? Ele tem tudo que a gente não tem. E ninguém gosta disso. Aí ele virou alvo de bullying. Ele tinha o jeito de alguém que você podia passar por cima. E era isso que os outros faziam. Simples assim. Desde cedo, ele aprendeu que não podia ser visto como fraco e que o único jeito de responder à fraqueza, ou essa ideia de que ele estava sendo visto como fraco, era responder com força. A minha mãe estava me criando para o mundo real. Ela sempre me ensinou que se alguém me batesse era para revidar com mais força. Garantir que ninguém mais me batesse, para acabar com eles. A mãe dele dizia, escuta aqui, não me volta me dizendo que você apanhou. Não volta dizendo que alguém tirou alguma coisa de você. Eu não quero ouvir nada disso. Pega de volta. Você não entra em casa até acertar as contas. Ele teve que fazer uma escolha, teve que se virar. Vou faturar mais que você, vou fazer mais que você, vou ser mais bem-sucedido que você, eu vou ser o manda-chuva. Ele foi preparado para ter sucesso. Ele foi a minha inspiração na adolescência. Eu via esse cara que veio do Harlem e colocou o hip-hop no mapa mundial e aí se tornou um magnata dos negócios. Por isso, antes que todas essas coisas viessem à tona, eu não tinha nada de negativo para dizer sobre o P. Diddy. Essa versão do Sean Combs que a gente está vendo hoje é um distanciamento completo dessa imagem que ele mesmo cultivou e construiu. Eu comecei a cobrir o Sean Puffy Combs logo depois que a Cassie processou ele, em 2023. A maior pergunta para mim era:
isso já aconteceu antes? E quando a gente começa a investigar e a falar com mais pessoas, a gente descobre um histórico de comportamento abusivo que remonta aos dias do Didi na Universidade de Howard. Parecia ter muito mais coisa nessa história. Tomada 1, marca. Eu era aluna na Universidade de Howard no final dos anos 80 e eu tô aqui hoje para contar o que eu sei. Sean Puff Combs era bem conhecido no campus. Ele andava na traseira de carros, jogando flyers para festas. Sempre que tinha uma festa da hora, todo mundo via e ouvia falar do Sean Puff Combs. Eu tô super nervosa em contar o que eu vi ele fazer com outro ser humano. Ele é poderoso e assustador. 1988. Honestamente, essa história ainda é muito vívida para mim. A noite começou comigo no meu quarto, no dormitório. A gente ouviu alguém gritando e berrando. Então, a gente abriu a janela só um pouquinho para ter ideia do que estava acontecendo. Dava para ver que era o Sean Puff Combs. Ele era colega nosso e ele estava gritando: "Vem aqui para baixo, desce agora, agora mesmo!" E ele tinha tirado o cinto e estava chicoteando a parede. Estava bravo, furioso. Os dois tinham algum tipo de relação romântica. E quando ela desceu a escada, tímida e assustada, sem saber bem o que fazer, ele começou a bater nela, chicoteando com aquele cinto. E ela estava parada ali, apanhando, e aí a gente se envolveu, porque ele estava abusando dela. E a gente gritou: "Deixa ela em paz! Para de bater nela! Deixa ela em paz!" Então ele gritou pra gente: "Não se metam! Isso não é com vocês!" Mas a gente continuou gritando: "Solta ela! Deixa ela em paz!" E então ele empurrou ela para a entrada do dormitório. A gente não sabia o que estava acontecendo naquele lugar. Não dava para ver. E o que ele fez levou alguns minutos antes dele parar o que ele estava fazendo, e aí ele saiu. Sozinho. E ela saiu um pouco depois disso. Nossa consciência de 18 anos pesou. Talvez a gente pudesse ter impedido. Podíamos ter chamado a polícia, chamado a coordenadora do dormitório, sei lá, envolvido outra pessoa. A recepção ficava ali embaixo, só que a gente não fez nada. Eu me arrependo disso. Ninguém foi socorrer ela. Nós devíamos ter socorrido. É muito importante contar a história dessa garota, porque ele nunca foi responsabilizado. Em vez de manchar a reputação, o tempo que ele passou na Howard se tornou parte fundamental da mitologia dele. A Howard não mudou só a minha vida, entrou na minha alma, entrou no meu coração, entrou no meu ser, no meu espírito. Quando ele recebeu um doutorado honorário, imagina só. Eu fiquei revoltada com isso. Como homenagear alguém assim? E mesmo que eu tenha completado só 2 anos aqui na Howard, foram os 2 melhores anos da minha vida. É isso. Foi em Howard que o Combs viu em primeira mão quanta influência ele tinha com as pessoas. Apesar do que as pessoas viram no campus, ele ainda conseguiu ter sucesso. Quer você goste ou não, o rap veio pra ficar. O final dos anos 80, quando o hip hop estava crescendo, foi exatamente o momento em que Sean Puff Combs estava descobrindo quem ele ia ser. Trabalhei com alguns artistas nessa empresa chamada Uptown Records. E ouvi dizer que tinha um rapaz que estava ajudando alguns artistas a se definirem. Ele se chamava Sean Puff Combs. Uptown Records foi uma das primeiras gravadoras negras. E o André Varel estava no comando.
Eu entendo porque o Puff queria trabalhar com eles, porque eles estavam em alta naquela época. E o Puff abandonou os estudos para seguir o sonho dele. Quando ele fez um estágio na Uptown, ele claramente estava com inúmeras ideias na cabeça. Por isso, ele foi para a divisão de artistas e repertório. E a Mary J. Blige estava na Uptown e não estava pegando. E aí eles não sabiam mais o que fazer com ela. E aí lá veio o Puff. E ele montou todas essas peças ao redor dela e também moldou a imagem dela. Ele deu batidas de hip-hop para Mary J. Blige cantar por cima delas. E eu lembro que Real Love foi um sucesso absoluto, foi esmagador. Eles chamaram ela de rainha do hip-hop soul. Mas por mais que a gente amasse a Mary, ficou muito claro de imediato que era o Puff que estava na vanguarda para fazer ela acontecer sonoramente. Puff Daddy, diretor de repertório da Uptown. E aí, meu como irmão, é que vai? Fala pra eles o quanto foi fácil, ou foi difícil, ou o quanto foi maneiro, ou complicado foi montar essa jam pra gente. Na moral, não foi problema, porque todos os meus irmãos e irmãs se juntaram e aí... E foi nesse momento que a gente começou a ver a ascensão do Puff no mundo do hip-hop. E ele também estava promovendo festas. O Sean disse, cara, eu vou armar um jogo de basquete de celebridades com todos os famosos jogando. Eu vou convencer o Heavy D a ser meu parceiro nessa e vamos jogar na City College. O meu irmão estudava na City College. E eu vim aqui para contar minha história hoje porque esse incidente foi simplesmente varrido para baixo do tapete. Eu venho tentando dar sentido a um evento tão trágico há anos. E aí, aqui é a 98.7 Kiss FM. Amanhã vai ter um jogão de basquete, hein? Vai estar lá, garoto? Ah, vou. Um monte de gente vai. Vai estar cheio, vai estar lotado. Tinha muita gente indo para jogar o jogo de basquete das celebridades. Jodeci, Boyz II Men, Brand Nubian, LL Cool J. Todo mundo que eu conhecia em todos os bairros falava sobre a City College naquela noite. Eu tinha 17 anos. O meu irmão, o Dirk, queria muito ir. Eu me lembro que o Dirk me mostrou o ingresso. O Dirk era alguém para se admirar. Só alguns do nosso bairro foram para a faculdade. Lá, muito poucos tinham acesso. O Combs estava namorando a Missa Hilton na época. E minha irmã Sônia e a Missa eram muito amigas. Eu era o irmão mais velho. Já que a diferença de idade era pouca, a gente tinha um vínculo muito forte. Ela ia ser enfermeira pediátrica. Na época, eu tinha 2 filhas pequenas e ela ajudava na criação das 2 sobrinhas. Era apaixonada por elas. No dia do evento, ela disse que não iria. Mas a Missa procurou a Sônia e disse para ela que o Puff tinha um ingresso para ela. E ela decidiu ir. O dia do evento chegou. E eu fazia parte da equipe do Sean. Uma coisa que ele sabia fazer era promover eventos. E a preparação para o City College foi tão fenomenal que era como se Deus estivesse vindo para a cidade. O ginásio encheu, tipo num piscar de olhos. E aí, vamos começar o jogo? Dá pra liberar a porta da frente pra mim, por favor? Porque parece que vocês não escutam a voz da razão. Eles ainda estavam vendendo ingressos na porta, mas tinha uma multidão enorme lá fora de gente com ingresso. A gente ainda tá esperando. Os seguranças, não sei, alguém lá disse: acabou. Ninguém mais vai entrar aqui. E foi nesse momento que a porta do ginásio foi fechada. O pessoal viu que as portas estavam fechando e muita gente estava com o ingresso na mão. E aí decidiram empurrar. Essa porta! E isso acabou causando um empurra-empurra na escada, sem nenhuma maneira de entrar no ginásio com as 4 portas fechadas. Olha, a multidão enlouqueceu. A porta tá quebrada! Eles quebraram as portas. A porta tá quebrada! Qualquer um pode entrar agora! E aí um monte de gente saiu correndo pela escada abaixo e tentou passar por aquelas portas.
Eu não sei por qual porta a missa passou, mas ela não estava com a Sônia. O meu irmão e os amigos dele já estavam naquela escada, sendo empurrados. A Sônia estava atrás de uma das garotas que estava com elas e o rosto dela estava nas costas dela. Imagina estar esmagado como sardinha. E se está apertado assim, você não tem para onde ir. Ah, meu Deus! Eles tiveram que forçar para abrir uma porta e esmagar alguém para abrir a porta. E aí começaram a puxar as pessoas para dentro do ginásio, uma por uma porta que estava aberta. Dá pra todo mundo se acalmar? Sem pânico! Tinha um monte de gente caindo no chão, lutando para respirar. Tem 4 pessoas inconscientes, não consigo sentir o pulso delas. Eu não consigo fazer elas respirarem, eu tô fazendo ressuscitação nelas. Tem 3 pessoas em choque e tem 2 pessoas com fraturas. A gente precisa de umas 5 ambulâncias. Tem umas 7 pessoas aqui que não estão respirando. Tem uma emergência aqui. E a polícia tá lá fora sem fazer nada. Sem pânico! Vão com calma, por favor! Nas imagens dá pra ver o Sean Combs. Ele estava de camisa aberta, andando pra todo lado. Parecia estressado. Olhei, ele estava fazendo massagem cardíaca e soprando na boca das pessoas. E a Sônia era uma das pessoas que ele estava tentando ressuscitar. O cérebro do Dirk não recebia oxigênio suficiente. Quando tentaram ressuscitar ele, o peito dele foi para baixo e afundou totalmente. Tirem eles daqui! Tirem outras pessoas de lá! O que ela tem? Ai, meu Deus! Daí a minha mãe ligou e foi naquele momento que eu soube que ele estava morto. Ela disse: ele se foi, Jason. Vocês podem, por favor, ir embora de forma pacífica, para que ninguém mais se machuque. Acabou. A minha mãe, o meu pai e eu fomos ao City College para poder identificar o corpo da Sônia. Eles tiraram fotos dela. Alguém tentou passar por cima da multidão. E isso era nítido na foto, dava para ver a marca da bota na cabeça da Sônia. Eu acredito que o Puff tem muita responsabilidade pelo que aconteceu naquele dia, porque as portas ficaram fechadas. Elas poderiam ter sido abertas. Dwight Heavy D. Myers e Sean Puff Daddy Combs culparam a todos, menos a si mesmos. Tudo que for preciso fazer deve ser feito para garantir que isso nunca mais aconteça. Eu sei que ele e o Heavy D não pretendiam que aquele dia terminasse daquele jeito. O Puff claramente queria fazer o maior e melhor evento, e ele promoveu muito bem. Mas ele não fez o suficiente para proteger todas as pessoas que foram ver. Teve um processo por todas as coisas que aconteceram na City College. Esse foi um caso enorme. O litígio durou muitos anos. Quando a minha mãe me ligou e me disse que os advogados estavam discutindo um acordo, era do tipo: pega essa grana e cala a boca. Na verdade, nada importava para mim além de manter a memória da Sônia viva. E o Puff não estava me ouvindo, e isso criou muita tensão entre a gente. Eu disse: a Sônia era sua amiga? Ele não quis responder a pergunta. Ela comprou o ingresso de você, cara. Essas brigas começaram a me deixar fisicamente doente. Tava na cara que o Puff não tinha o menor interesse em me ajudar a manter viva a memória da Sônia, nem dos outros 8. O incidente do City College foi um ponto de virada para o Puff, na forma como as pessoas começaram a se sentir sobre ele.
Ele perguntou uma vez, quando isso vai ficar para trás? Eu disse, quanto mais coisas boas fizer, mais isso vai ficar para baixo na lista de perguntas que são feitas a você. O Diri conseguiu deixar isso para trás, porque ele era bom em criar estrelas e fazer sucessos. Ele tinha sucesso, estava prosperando, vencendo. Com o tempo, ele se tornou grande demais para trabalhar com o André. E aí o André demitiu ele. O equipamento dele foi colocado no corredor e disseram, vem pegar seu equipamento. E eu pensei, eu acho que eu não vou mais ouvir falar desse cara. Quando eu me tornei milionário aos 19 anos, aquilo mexeu comigo. E eu fiquei um pouco irracional. Foi uma grande decepção para mim, porque eu fui demitido pela primeira pessoa que acreditou em mim. E aí, alguém chegou na minha orelha e falou, o Puff tá tendo uma reunião com o Clive Davis sobre abrir uma gravadora. E a parada foi dita desse jeito. Isso é pra lá de ridículo. Ele vinha sendo o padrinho branco da música negra nos últimos 50 anos. Ele viu uma oportunidade de trazer a energia do Sean Combs e deu a própria gravadora para ele, a Bad Boy. Foi incrivelmente significativo para um jovem homem negro ter a sua própria gravadora e o Puff tinha pouco mais de 20 anos. Isso foi incrível. De cara, a Bad Boy era diferente das outras gravadoras. A Bad Boy veio com a energia do cara no topo. Eu entrei na Bad Boy e logo de cara eu vi uma frase pintada na parede. Era, dormir é pros otários. Aí, é só se virar. Eu volto pro estúdio. É só me pagar pra eu voltar pro estúdio e me dizer exatamente o que você quer. Fui a primeira assessora de imprensa dele. Um dia, o Clive Davis me ligou. Ele disse lá, Joyce, olha, de hoje em diante, eu quero que você ponha o Puff na mídia. E eu também entendi que devia proteger o jovem gênio negro. O Puff era um visionário. Tudo que ele tocava acabava virando ouro e platina. É isso aí, irmão. Tá valendo. Todo santo dia, e digo sem exagero, o Puff me ligava entre as 2h15 e 4 da tarde. O que tá rolando? O que tá rolando com tal artista? Quem vai aparecer em qual programa de televisão? Eu tive uma ideia. E cabia a mim fazer tudo, a propósito, em 48 horas. Bad Boy, tá ligado? Tá. E aí, você tá legal, mano? A gente tem o Big, tem o Craig Mack. O ano da Bad Boy foi em 1994. O Craig Mack lançou Flavor in a Year. Olha, Flavor in a Year foi uma coisa que eu inventei. Eu sampleei uns sons bem doidos. Dá uma escutada nisso. Era dum 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 dum. E aí, no refrão, eu coloquei aquela sirene alta. Era especial. Eu sabia que era especial. O Puff falou que precisava de umas faixas pro novo artista dele, o Craig Mack. Aí eu dei a fita pra ele. Ele tocou e falou, olha, eu vou te dar um cheque por isso, agora mesmo. Você sabe o que eu disse, né? Vendido. O Notorious Big pôs a Bad Boy no mapa. O que o Big fez foi dar ao selo e dar ao Sean Combs credibilidade nas ruas. As ideias do Sean Puff Combs com o Big eram como será que a gente pode fazer uma coisa que seja muito barulhenta e com a cara das ruas, mas fazer com que todo mundo goste. Como é que nós podemos fazer isso numa música? E aí surgiu Juicy. Apesar da rima falar sobre ficar na esquina, vendendo drogas, a imagem podia mostrar uma festa na piscina. A coisa toda ia parecer boa, glamurosa e divertida. E essas mini justaposições no repertório do Big, pra mim, são sem dúvida o que fizeram ele dar certo. Com certeza o Puff pensou, a gente vai elevar a cultura. Mas muito disso, pensando bem, era sobre elevar a si mesmo. Ele estava nos vídeos, ele estava nas músicas.
Ele estava nos shows, no palco. Ele era parte importante da história. Ele entendeu que representava a marca. Então, quando alguém via o Puff, via a marca Bad Boy. Mas a Costa Oeste era uma ameaça legítima ao hip-hop da Costa Leste. O pessoal da Costa Oeste estava vendendo muito mais discos. E nesse momento começamos a ver uma batalha geográfica. O Puff percebeu que o hip-hop era uma guerra. Estávamos lutando pela primeira posição e jogando sujo. E muita gente se machucou. Em 1995. A Bad Boy fazia o maior sucesso. Era intocável, mas quanto mais dinheiro, mais problemas, né? Tudo foi intensificado. A traição aumentou, a desonestidade, a desconfiança, a deslealdade, toda essa merda começou a rolar. O Suge Knight comandava a Death Row Records na Costa Oeste. São duas versões muito diferentes de magnatas. O Suge Knight era uma figura assustadora pra valer. E Suge Knight volta pra cadeia. Suge Knight estava em liberdade condicional por lesão corporal. E agressão. E o Sean Combs parecia um pouco mais fofinho. Para as pessoas, entende? A disputa entre a Costa Leste e a Costa Oeste assumiu proporções épicas. E os dois astros de destaque, naquele momento, que representavam essas duas vertentes bem diferentes, eram o Notorious Big e o Tupac Shakur. O Tupac era uma mega estrela, um ícone do rap. O que muitas pessoas não percebem é que a Death Row estava tentando criar a Death Row East. Nova York, 1996. Eles pensaram que poderiam vir e tomar Nova York. E tentaram. É perturbador assistir esse vídeo do Tupac, sabendo o que aconteceria pouco tempo depois. Estamos chegando na Costa Leste para derrubar o governo que vocês têm agora, que é Bad Boy. Acreditem na Death Row East. Acreditem. Na real. Aquela foi uma atitude ousada. A rivalidade era tão ferrenha naquela época que você podia se encrencar fazendo gestos da Costa Oeste na Costa Leste. Eu poderia ter sido uma vítima da rixa entre a Costa Leste e a Costa Oeste. Eu cresci na indústria musical como promotor de shows. E uma noite eu estava num lugar chamado PJ's, no Harlem. Aí chegou um cara promovendo a Death Row East. Ele tinha umas camisetas super brancas e tava distribuindo de graça. Aí eu disse, legal, gostei disso aí, me dá uma dessas. E eu vestia a camiseta. Mais tarde a gente foi pro centro da cidade. Eu tava com o Lance Calfei, que era meu segurança. A gente chegou na boate, ela tava lotada e eu tava com a minha camiseta da Death Row East. Uma hora depois, eu saí da boate. A gente atravessou a rua até o meu Jeep. Aí eu entrei, sentei no banco do motorista. E o Puff chegou num carro esportivo. Ele tava no banco do passageiro. Aí então ele disse pra mim, e aí, piranha? Aí eu disse, ô Puff, cara, eu não quero treta com você, cara. Eu guardo seu drama pra você, tá? Eu realmente tentei acalmar aquela situação. E ele disse, não, você é uma piranha. Ele ligou a rixa dele com o Suge Knight e a Death Row e a Costa Oeste com aquela camiseta. Foi tipo, como você ousa ir pro outro lado? Como é que você ousa promover a Death Row? E a gente saiu dirigindo. E o carro dele desviou e me deu uma fechada. E me forçou a subir numa ilha. Daí o Lance e eu, nós dois, saímos do carro. Eu ouvi um tiro. E o Lance gritou, arma, arma! Eu não sei quem atirou. Eu voltei pro volante e então virou uma perseguição de carro. E eu tava lutando pela minha vida naquele momento. Eu só sabia que eu precisava fugir. E então eu tava dirigindo, eu tava numa rua de mão única e teve uma hora que eu subi na calçada, virou uma perseguição em alta velocidade por Manhattan.
Eu agradeço a Deus por ter escapado daquela situação. O que vemos é essa reação exagerada e tendência à violência brutal. Se ele podia perder o controle tão facilmente por uma coisa tão pequena, do que mais ele seria capaz? Você me perguntou antes por que eu tô aqui. Bom, eu quase não estaria aqui, ponto final. Todo o meu futuro seria apagado. Cara, você é uma ameaça à sociedade. A minha história é só uma peça do quebra-cabeça maior, do caos dele. O Sean Combs tem sido o personagem mais associado à morte, à tragédia e à destruição do que qualquer déspota. Ele prosperava com intimidação e medo. Ele era abusivo. O Combs tem o que quer. E na hora que ele quer. Ele dizia coisas do tipo, vira aí, deixa eu ver essa bunda. De repente, eu vi ele encher ela de porrada, sem motivo. E Deus me disse, fica quieta, você vai ser agredida. Eu acredito mesmo que monstros não nascem. Eles são criados. Respondendo, a equipe jurídica de Sean Combs declarou: temos confiança nos fatos e na integridade do processo. A verdade prevalecerá. As acusações são pura ficção. O ID tem o objetivo de educar e fornecer suporte àqueles que precisam.